Deus continua abençoando meus preciosos irmãos, irmã, que a graça de Deus nunca falta na sua vida, que o Espírito Santo, que ele esteve com Jesus, e Jesus foi embora para fazer a missão de sumo sacerdote lá no céu, interceder por nós. O Espírito Santo desceu e continuou a obra dele através da sua noiva, da sua igreja esposa, aquela que foi salva antes da fundação do mundo, aquela que esteve na mente de Deus, que sempre, quando Jesus foi gerado, ela também estava gerado nele, e ela só sai dele quando a lançada do soldado romano atinge o coração de Jesus. Aí saiu água, saiu sangue e saiu o Espírito. Na tua mão entrego o meu Espírito. Com esses três alimentos foi formado a noiva. Formado não, saiu a noiva com esses três alimentos, que ela estava nele como Eva estava em Adão. Deus deu um sono profundo em Adão e tirou Eva. Agora Jesus também morre e sai a sua Eva, sua igreja, sai a cerca das 3 horas da tarde, porque ele morre às 6 horas da tarde, ele sai do Calvário por ordem de Pilato às 4 horas, por um pedido de José da Arimateia, e nesse intervalo das 3 às 4, é que o soldado dá a lançada ao lado dele, e ali sai a noiva. Então ela ficou o tempo todo dentro dele, ela andou dentro dele. Quando ele curou os leprosos, ela estava nele. Quando ele ressuscitou Lázaro, ela estava nele. Que nem Adão, quando Adão ponhava nome nos animais, a Eva estava nele. Adão andava no jardim, a Eva estava dentro dele. Ela nunca deixou Adão, sempre andou dentro de Adão. E foi por isso que a serpente não podia fazer nada para Eva, porque ela estava escondida dentro de Adão. E uma vez que nós estamos escondidos dentro de Deus, Satanás não pode pegar nós. Porque para pegar nós, ele tem que pegar Jesus. E ele pegar Jesus, ele morre. Então não pode, nós somos... Aí o irmão Bana prega a mensagem vida escondida em Deus. Agora tem vários setores na Bíblia Sagrada que aumenta o nosso conhecimento sobre vida escondida. Por exemplo, as 6 cidades de refúgio, que quando a pessoa matava um, inocentemente, ele corria para a cidade de refúgio. Uma vez que ele entrava na cidade de refúgio, aparecia o sumo sacerdote. E quando o vingador de sangue chegava à porta procurando o assassino, o sacerdote é que saía e falava: o que você quer? Entrou aí na cidade um homem que matou meu irmão, matou meu pai. Falou assim: não, agora que está aqui dentro, ele está sobre a minha responsabilidade. Mas aqui dentro você não pode entrar para pegar ele, porque ele está sobre a minha responsabilidade. E essas 6 cidades de refúgio é os 6.000 anos de trabalho de Deus. É os 6.000 anos de trabalho dele, que foi 2 até o dilúvio, 2 até o Calvário e 2 até agora. Então, são as 6 cidades de refúgio de Deus, os 6.000 anos de trabalho. Baseado em Ruth,
que quando Ruth deitou no pé de Boaz, ele colocou 6 medidas de cevada no avental dela. E falou para ela, volta para casa, que eu vou resolver o seu problema, o problema da Noemi. Eu vou perante os anciãos e vou conversar sobre Noemi. Foi aonde que ele foi o remidor, que remiu Noemi e ganhou a Ruth. Mas as 6 medidas de cevada não foi dado para Noemi, que é Israel. Foi dado para a Ruth, que é a noiva, 6 medidas. As 6 medidas foi dado para a Ruth. Porque, na verdade, é 7, né? Porque 7 é a obra completa, 6 é o número do homem. Depois ele punhou 6 medidas no avental de Ruth. E as 7 medidas, ou as 7 sementes, ele colocou dentro de Ruth, que foi Obed. Obed foi a 7ª semente. 6 no colo dela e uma dentro dela. Que é Obed. Então tem 6 cidades de refúgio, mas tem 7. 7 cidades de refúgio. 6 é o número do homem, mas tem a 7ª, que é o Espírito Santo, que é o nosso refúgio, o Espírito Santo, que é o nosso refúgio, que nós entramos no Espírito Santo, então somos selados e ninguém pode mexer naquela carta porque ela está com o selo do dono, selo do governo. Mombrana, para ajudar nós, ele disse que o trem de carga, quando ele vai sair com a carga dentro dele, ele tem um destino, tem um lugar para levar aquela carga, o trem cargueiro. Mas antes dele sair, o inspetor examina a carga se não está faltando nada. Se não tem alguma caixa sorta, senão não vai vendo o trem, desmonta a carga. Então ele tem que ver se está tudo encaixado. Esse que é o arrebatamento. Deus está esperando todos se encaixar. Toda noiva, toda palavra de Deus se encaixar no seu lugar certo. Deus está esperando um encaixamento. Um encaixamento. E o duro disso, irmão, falando de encaixar, o duro disso aí é que você olha na igreja e você vê o irmão com problema com outro irmão. Em vez de se encaixar, desencaixa. A missão é encaixar, mas está desencaixando. Está ao contrário do que Deus quer. O trabalho de Deus é encaixar nós um no outro. Que nem aquele templo de Salomão. O templo de Salomão foi pedra encaixada em pedra, sem marreta e sem martelo. Quer dizer, uma pedra encaixava na outra. E o irmão Branham vem na mensagem Ato do Espírito Santo e fala que o templo de Salomão aponta para a noiva, o qual guarda a arca, que é a palavra. A palavra é guardada na noiva, porque ela é o templo de Salomão. Por isso que já destruiu 2 templos de Salomão. Um feito por Salomão, destruído por Nabucodonosor. Outro feito novamente mais tarde. Os irmãos fazem outro templo de Salomão, constrói, ali nos seus 49 anos. Ele constrói o templo, e depois é reformado por Herodes e destruído por Nero. Esse é o 2º templo destruído. O terceiro é nós. O terceiro templo é nós, que não pode ser destruído. Nós é o templo do Espírito Santo. Cada um de nós é uma pedra que constrói esse templo. Então ele tem que ser encaixado um com o outro, sem marreta e sem martelo. Sem esforço, se encaixa. A noiva encaixa com a noiva. Agora, quando está na igreja, tá irmão, tá o irmão, e está olhando para mim assim, e está falando para mim isso, e eu não estou gostando, e eu vou sair da igreja. Você não é pedra, você não pertence a essa construção.
como que a pedra vai sair do templo, ela não pertence ao templo. Porque se você sai, você não pertence. Porque está escrito na Bíblia, saiu de nós porque não era do nosso. Porque se fosse do nosso, não saía. Como o dedo do pé não sai do pé, nem o dedo da mão sai da mão, porque pertence ao corpo, não tem como sair, porque põe o corpo em perfeição. Porque o que faz a perfeição do corpo, não estou dizendo perfeição espirituais, estou dizendo perfeição natural do corpo, são os membros. São cada membro no seu lugar. E no espiritual é a mesma coisa, cada membro no seu lugar. Isso faz perfeição. Isso leva à perfeição da noiva. É cada um no seu lugar, cada um na sua função. Então, essa seicidade de refúgio é onde escondia a pessoa do vingador de sangue. Escondia de quem? De Satanás. Então, depois nós encontramos novamente, mais aqui na frente, nós encontramos a Jesus transformando a água em vinho. Antes de ser transformada para vinho, ela teve que entrar em 6 talhas. Ela teve que ser colocada em 6 talhas para depois vir a transformação. Ela não foi... Quando ela saiu do poço, que tiraram ela do poço, da fonte, que tiraram aquelas 6 águas, que transformou em vinho, ela não veio do poço direto para a mesa. Ela passou por 6 talhas, que é 6.000 anos de trabalho de Jesus. Nós temos que passar no trabalho de Jesus, nós temos que andar onde Jesus andou. Nós temos que pisar onde Jesus pisou. Se nós é ovelha, nós segue o pastor. A minha ovelha ouve a minha voz e segue a mim. Quer dizer, ela não segue o homem, ela segue Jesus. Por isso, quando Jesus passou aqui na terra, lavando o pé, nós também estamos passando aqui na terra. Passando aonde? No mesmo caminho que Jesus passou. Se ele lavou o pé e manda nós lavar, assim como o filho faça a voz também, se nós é a ovelha, não tem discussão. Simplesmente baixamos a cabeça e seguimos o passo do mestre. Sem pergunta. Sem pergunta. Porque quando Pedro falou assim, nunca me lavaram meus pés. Jesus falou, o que eu faço agora, tu vai entender depois. E o que eu faço agora, tu não entende. Mas saberá depois. Tem coisa que Jesus está fazendo na nossa vida que nós não entendemos. Mas nós vamos entender depois por que ele fez aquilo. Ele falou para Pedro, o que eu faço agora tu não entende, mas tu vai entender depois. Então, muitas coisas acontecem conosco que nós não entendemos. E é Deus trabalhando, é Deus fazendo. E nós não entendemos. Mas como ele disse para Pedro, mas vai entender depois. E esse depois pode ser quando nós chegar na eternidade. Aí como nós vamos entender muitas coisas que Deus fez na nossa vida aqui, que nós não entendemos que era Deus, nós não entendemos que aquilo tinha necessidade de fazer, e Deus levou nós a fazer, sem mesmo nós entender, né? Porque nós queremos entender. E quando nós queremos entender, nós não faz. E aí nós queremos fazer pergunta. Por que isso, por que aquilo, por que aquilo? Aí não faz. O irmão Branham diz que a fé é que nem a chave do carro. Você chega, dá a volta na partida, o carro pega, você vai embora. A fé é a mesma coisa disso. Você vira ela da partida e vai embora. Você não tem que perguntar, será que o carro vai pegar, não vai pegar? Isso aí não é problema seu. Isso aí é coisa da chave, a chave virou e o motor pegou, você vai embora. A fé é que nem a chave, que ela dá a partida e você caminha. Então nós temos vida escondida em Deus, onde Satanás não consegue. Porque antes de transformar, irmão, aquela água para vinho, ele escondeu ela dentro da talha, estava escondida. As 6 cidades de refúgio, as 6 medidas de cevada no vental de Ruth, às 6 horas de Jesus no Calvário, que ele foi crucificado às 9 horas da manhã,
Ele morreu às 3 da tarde. Às 6 horas é aos 6.000 anos do mundo. Ele ficou 7 horas na cruz. 7 é obra completa. E na última hora foi que tomou a lançada, a noiva saiu. A última hora da ceia 4, que foi a hora que a noiva saiu, que foi a hora da lançada. Aí a noiva sai. Você vê? Que ela não sai nas 6 aqui. 6 horas, ela sai na 7ª hora. Que é, no é a 7 era da igreja, a última era. Nós olha também os 6 mergulhos de Naamã. É difícil, irmão. Nós que lê Bíblia, nós que confessa que tem o Espírito Santo, e para completar, nós recebemos a mensagem de um profeta que veio para nós instruir. Não vê que os 7 mergulhos de Naamã no Jordão é a 7 era da igreja? Jordão já aponta para o Calvário. 7 era, os 7 mergulhos dele é a 7 era da igreja. Ele mergulhou nas 7 eras. Ele mergulhou na era de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sarde, Filadélfia, Laodiceia. Ele mergulhou e saiu com uma carne nova, saiu com o novo nascimento. Como uma criança, a semente mergulha no ventre da mãe, pelo pai, e sai uma criança, sai um nenê. Sai um nenê. Então, quando ele mergulhou no Jordão 7 vezes, saiu com a pele como nenê, é o novo nascimento. Esse é o processo do novo nascimento. É mergulhar. Você mergulhar no Jordão, mergulhar no Calvário, mergulhar no Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, mergulhar nele. Não ele mergulhar em você, é bom ele mergulhar em você, entrar dentro de você. Você mergulhar no Espírito Santo, aí você desaparece. O mergulho desaparece. O nadador que está nadando, uma vez que ele mergulha, você não vê ele. Você vê ele quando ele aparece de novo. Mas uma vez mergulhado, ele some. Ele se esconde dentro da água. E batismo significa mergulho. Por isso que tem uma igreja aí que joga água na cabeça da pessoa para que a pessoa está sendo batizada. Se chama batismo por aspersão, coisa assim. Agora, nosso batismo é por imersão. Nós fomos, porque a palavra batismo já significa que é mergulho. Por que não mergulha? Agora joga umas gotas de água na cabeça, fala que é batismo? Não, é mergulho. Eu estive conversando com um rapaz há muito tempo que ele tinha essa fé, que para batizar tem que jogar água na cabeça da pessoa. Eu falei para ele, como é que você explica o dilúvio? O dilúvio foi o batismo da terra, disse Pedro, que a terra foi batizada com o dilúvio. E não caiu só uma chuvinha sobre a terra ficou coberta com água, e aquilo ali é batismo. Aquilo ali é batismo, então essa tese aí, que jogava um pinguinho de água na cabeça da pessoa batizada, não tem Bíblia para sustentar. E os exemplos bíblicos, eles também não favorecem. Não dá apoio para esse tipo de fé. Não dá apoio. Tem muita coisa, irmão, que a pessoa cria aí, fala aí, que você não encontra apoio dentro da Escritura para aquilo. Aquilo não são coisas extraídas da Bíblia. Pode até ser que é extraída da Bíblia, mas torcida. Porque Pedro disse, eles torcem a palavra para a sua própria condenação. Pedro disse isso, ele destrói, porque Paulo escreve coisas difíceis de entender, disse Pedro, que ele torce para a sua própria condenação. Torcer a Bíblia, irmão, para ela favorecer você, porque você torce a cana para sair cardo. Você tem que torcer ela para sair o que você quer. Agora você vai torcer a Bíblia para sair o que você quer? A Bíblia não tem que ser torcida. Ela tem que ser aceita como ela é. Porque disse Jesus, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva sai do seu ventre. Rio de água viva é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, para quem ele é? Para quem crê na Escritura.
como dizem. Não é para aquele que crê na igreja, no que a igreja fala. Esse não tem direito ao Espírito Santo. Crer no que a igreja fala não dá direito a você ter o Espírito Santo. Você ter o direito de ter o Espírito Santo, você tem que crer em Jesus, como diz a Escritura, São João 7:38. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva sairá do seu ventre. Aí a Bíblia completa dizendo assim, ele dizia isso, referindo ao Espírito Santo, que ainda não tinha dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Depois que ele ressuscitou, ele foi glorificado. Então aí abriu a porta liberou o Espírito Santo para vir sobre nós como um rio. Porque nós vemos também a rocha ferida no deserto, o irmão Branham disse que era Cristo. E a água que saía dela era o Espírito Santo. O irmão Branham disse não saía pinguinho de água, saía rio de água da rocha. Então o Espírito Santo é um rio dentro da gente. Então a gente não é mais uma terra seca, porque terra seca não produz. Não é uma terra que tem água. Ele disse para a mulher samaritana, que se você me tomar dessa água que eu der, formará uma fonte dentro de você. Formará uma fonte de você, porque se você cresce, não era eu que, se você soubesse quem fala contigo, não era eu que pedisse, você ia pedir. E essa fonte que eu der, essa água que eu te der, formará em você uma fonte que jorará para a vida eterna, para a eternidade. Uma fonte dentro de você. Então você é uma terra que tem uma fonte. Então se você tem uma fonte, você é uma terra estéril. Você não é uma terra estéril, você é uma terra que produz. O que planta em você, produz. Planta amor, produz. Planta respeito, produz. Planta Jesus, produz. Planta o Espírito Santo, produz. Nada desperdiça. Porque você tem um rio que corre dentro de você. Lá o Salmo 1, onde diz a árvore plantada junto ao ribeiro, cuja folha não cai, folha é companheirismo. E todo que faz prosperará. A folha não cai e tudo que faz prosperará. Por que aquela árvore plantada junto ao ribeiro, a folha não cai e ela prospera? Porque tem um rio que passa ao lado dela. E você é um rio, irmã. Você é um rio, irmão. Aonde você passa, o que está ao seu redor tem vida. Aonde você passa, você ajuda. Você ajuda um animal sedento, você ajuda uma ave sedenta, você ajuda uma árvore que está plantada junto de você. Produz peixe. Você produz peixe. Então, você é um rio. Salmo 1, aquele ribeiro é você. Aquele ribeiro, quer dizer, é o Espírito Santo em você. É o Espírito Santo em você. De acordo com São João 7:38. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva, correrá do seu ventre. Não é que você é um rio, mas você tem um rio. Não é que você é uma fonte, mas você tem uma fonte. Por isso que Pedro disse, eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que Pedro tinha? Jesus. O que eu tenho eu te dou, porque você não pode dar uma coisa que você não tem. Você não pode dar perdão se você não tem amor, porque o amor produz perdão. Você não pode ter paciência se você não tem esperança, diz São Tiago, porque a esperança, ela gera paciência. Só tem paciência quem tem esperança. Esperança é Tiago, que andava com Jesus. Ele aponta para a esperança. Por isso que Jesus levava Tiago, levava Pedro e levava João. Fé, amor e esperança. Ele nunca deixou a esperança fora do quadro dele. Foi no monte da transfiguração, levou os três. Foi ressuscitar Talita, levou os três.
foi orar lá no monte, levou os três à parte para orar com ele. Então, onde ele ia, levava os três. Que ele levava? Levava fé, amor e esperança. E quem tem esperança tem paciência, porque a esperança produz, diz Santiago, ela gera paciência. A ver, não tem paciência com a esposa, não tem paciência com o filho, não tem paciência com o patrão, não tem paciência no trânsito, não tem paciência com nada, porque não tem esperança. Você tem que ter uma coisa para ter outra. Você não tem jeito de você ter uma lavoura se não tiver terra. O Mombrana disse assim, se há uma árvore, porque tem uma terra para produzir a árvore. Se há uma babatana, porque tem que ter um peixe para produzir a babatana. Se tem um rio, se tem um céu, porque tem um Deus para manejar esse céu, para dominar todas essas estrelas, lua, sol, cada uma no seu lugar, cada uma na sua função. Veja bem a função da lua, é segurar o mar. Se não fosse a lua, o mar cobria a terra. O mar só não cobre a terra porque a lua não segura. Agora você vai dizer para mim que não tem Deus? Você vai dizer para mim que não existe um Criador? Você vai dizer para mim que não tem um dominador que domina isso, que controla a luz, que deu poder para a luz segurar o mar e segurar toda a natureza se produz através da mudança de lua. Você vai dizer para mim que não tem um Deus? A Bíblia diz que quem não tem Deus é louco. E é louco mesmo, louco quem não tem a mente funcionando certo. Quem não crê em Deus é louco, disse o salmista. Louco porque está demente. Quem não crê em Deus está demente. A mente dele não está funcionando. E lá Paulo vem e fala assim, querendo ser sábio, se torna louco. Quem é que faz a pessoa ser louca? É querer ser sábio. É querer estudar. E quanto mais se estuda, mais diploma adquire, mais louco fica. E louco para não ver Deus no sol, não ver Deus controlando a lua, não ver Deus controlando as nuvens, não ver Deus no controle de todo esse universo, não consegue ver que tem ali um piloto, que tem ali um chefe chefiando toda essa natureza, chefiando a chuva, chefiando tudo. Eles não conseguem ver, porque Paulo diz, querendo ser sábio, se torna louco. Você pode ver, irmão. Você dificilmente se vê um médico, dificilmente você vê aí um deputado, dificilmente você vê aí um homem estudado, diplomado, um professor dentro da igreja. Dificilmente, porque ele acha que sabe tudo. Ele sabe tudo nas coisas naturais, eu concordo, mas nas coisas espirituais só quem tem o Espírito Santo, porque a Escritura diz, quando o Espírito Santo vier, ele vos ensina todas as coisas e vai lembrar de tudo que eu tenho dito, porque tem muita coisa que Jesus falou, está no esquecimento. Tem muita coisa que Jesus falou que está no esquecimento, mas o Espírito Santo traz na nossa memória as palavras que Jesus falou. Por isso que a Bíblia nunca se torna velha. A Bíblia nunca se torna fora da presença dos séculos. Cada geração vem, geração vai, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Isso quem disse isso foi o sábio Salomão. Geração vai, geração vem, mas a palavra de Deus continua a mesma. Passa o céu e passa a terra, mas a minha palavra não passa. Minha palavra não passa, a palavra de Deus sempre é nova. A palavra de Deus é para todo tempo. A palavra de Deus é para a eternidade. A palavra de Deus é sem fim, a palavra é Deus. É Deus em forma de letra. É Deus imprimido no papel. É Jesus em letra. Então, que Deus te abençoe e que Deus te dá força. E você se esconde em Jesus, irmã. Não deixa a irmã te encontrar, não deixa o irmão te encontrar, ele vai falar mal do outro.
não deixa a irmã te encontrar, ela pode falar mal da outra irmã, ela pode odiar você, ela pode tratar você mal. Porque se você tá olhando, e a irmã está olhando em você, e o olhar da irmã não é bom, e aí a maneira da irmã falar com você não é branda, é uma maneira de falar grosseira, porque você está exposta. Você está exposta. A ave que voa abaixo toma pedrada. A ave que voa alto, nem tiro pega ela, porque tem que voar alto. Quanto mais alto você voa em Deus, quanto mais alto você voa, você está fora do perigo de se chocar com a montanha, você está fora do perigo de tomar tiro, porque a bala não chega onde você está. Você está chegando porque você está baixo. Você está chegando onde você está porque você está voando baixo. Então vamos voar. O irmão Branham que ensina isso, falando da pombinha mensageira, que o soldado estava em apuro, sem mais armamento nenhum, e o inimigo se aproximava, bem armado. Ele falou, nós vamos morrer, porque nós não temos como enfrentar. Aí um falou, não, eu trouxe comigo uma pombinha mensageira. E a pomba mensageira, ela volta onde ela foi criada. Ela tem isso, onde ela foi criada, ela volta lá. A pomba mensageira é um tipo de eleito. Vai voltar da onde veio. Nós viemos da eternidade e nós voltaremos para a eternidade. Nós não temos outro lugar para ir, a não ser voltar da onde nós saímos. Nós vamos voltar para viver aquela vida que nós vivemos com Deus antes da fundação do mundo. Nós não temos nada de ver com o mundo foi fundado e entrou em movimento, mas nós vamos viver num lugar que foi antes da fundação do mundo. Então o mundo fica no esquecimento. Só foi uma passagem que nós estamos dando aqui. Mas isso aqui vai sair da nossa memória, nós vamos ir para um lugar que nós já estávamos antes da fundação do mundo. Deus criou nós antes da fundação do mundo. Criou nós no estado teofânico, antes da fundação do mundo. Então irmã, voa arte. Então ele falou assim, que essa pombinha mensageira, o soldado falou, tem uma. Aí outro falou assim, vamos soltar ela, para ela ir lá no quartel, porque ela foi criada no quartel. Então ela vai voltar para o quartel, porque tem que voltar onde foi criada. Aí ponhou um bilhete no pezinho dela, marrou, dizendo, nós estamos em tal lugar, e nós estamos em apuro, sem armamento, e os soldados inimigos se aproximam. Venha, nosso socorro, se não perecemos. Soltaram a pombinha. E quando o inimigo viu que a pombinha subiu, falaram, estão soltando uma pombinha mensageira para buscar socorro. Vamos derrubar ela. Atiraram, que atiraram, e atiraram, que atiraram. A bala passava esfregando nela. Não vou dizer que ela não foi até ferida, mas ela subiu numa altura onde a rajada do inimigo não alcançava ela. Aí, quando ela primeiro ela subiu alto, depois ela tomou rumo do quartel e veio para o quartel. Chegou no quartel, o soldado que estava lá falou assim, chegou uma pombinha mensageira aí. E chegou com um bilhete no pezinho, vamos ver o que está escrito. Aí falou, eles estão pedindo socorro, eles estão em tal lugar, vamos rápido para lá. A pombinha, mas por que a pombinha mensageira não caiu? Olha, cara, tomou rajada, hein? E por que ela não caiu? Porque ela voou alto. Por que você não cai, irmã? Irmão, você não perde culto, você está sempre no altar, você está sempre na igreja, tomando a sua santa ceia. Tem passado o tempo, tem passado o ano, e você permanece ali tomando a sua santa ceia. Por quê? Porque você voa alto. Quando você começar a voar baixo, você já vai tomar uma rajada e você vai cair. Viu? Vai tomar uma rajada, você vai cair. E tem muito crente caído porque não consegue voar alto, voa muito baixo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos para as perguntas da tarde. Começando com a irmã Paloma do Carmo. Ela pede que Deus abençoe a todos os irmãos e pergunta, como a semente da serpente passou pela arca de Noé? A semente passou em espiritual, irmã. Ela não passou em natural. Porque a irmã, como é que ela chama? Irmã, o nome dela? Irmã Paula. Paola.
Paola. Viu, irmã? A Eva, ela teve encontro com duas serpentes. Primeiro foi aquela serpente, Apocalipse 2, a antiga serpente. Ela gerou na mente de Eva incredulidade, porque a mente também é um ventre. A nossa mente é um ventre, e ela gera. E ela gerou incredulidade na mente de Eva, primeiro. Depois a Eva se encontrou com a serpente natural, que era parecido com o homem. Aí ela gerou Caim. Ela gerou Caim. Aí a Eva foi encontrar com Adão e gerou Abel. Então ela teve 3 encontros. Ela teve 3 encontros e gerou 3. Gerou incredulidade, gerou Caim e gerou Abel. E quando chegou no dilúvio, a semente da serpente natural morreu tudo. Quem não morreu foi a primeira semente que ela recebeu na mente, incredulidade. A semente da serpente não é a serpente natural que passou na arca, é a serpente espiritual que gerou incredulidade. Foi a incredulidade que passou na arca. Incredulidade é um espírito. Incredulidade é um espírito. Então passou a semente espiritual. Porque aquela raça da serpente de Caim que matou Abel, que ali o dilúvio matou tudo. Se a irmã quer mensagem, a irmã encontra a mensagem, pergunta e resposta sobre Gênesis. Pergunta e resposta sobre Gênesis. E a irmã encontra a mensagem, a sabedoria. Eu esqueço o nome da outra mensagem agora. O irmão Bona prega bem claro, ele falando assim, o dilúvio acabou com aquela raça de Caim. Por isso que todas as crianças são salvas, irmã. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todas as crianças são salvas. Se tivesse descendência de Caim, então ia ser salva também a descendência de Caim. Então todas as crianças são salvas. Então quem passou foi a natureza. A natureza é um espírito. E quando o Espírito Santo veio, ele veio para tirar a natureza, para transformar nós em filho de Deus. Porque por natureza, todos nós era filho do diabo, está vendo? Por natureza. Então, quando nós se convertemos, essa natureza sai e nós passa a ser feito filho de Deus. Porque veio para o seu não recebeu. Mas tudo que recebeu teve o poder de ser feito filho de Deus. Porque aquela natureza que passou na arca, mas ela não passa no Espírito Santo. A arca não segurou ela, o dilúvio, mas o Espírito Santo segura. Deus te abençoe. Vamos para a próxima pergunta. A irmã Roberta Piuma, ela pergunta, Pastor Joel Nintes, é lícito fazer uma campanha de oração com a família para nossas finanças? É lícito fazer uma campanha? Para finanças, de oração. De oração com a família dela. Fazer uma campanha de oração junto com a família dela para ajudar financeiramente. Não. Depende do motivo e objetivo, irmão. Se essa campanha de oração que a irmã vai fazer com a família para pedir para Deus ajuda financeira ou ajuda naturais mesmo, ou ajuda de saúde, a irmã vai fazer uma campanha de oração para que Deus abra as portas, para que Deus traga socorro. Não, de motivo objetivo. Porque o irmão Branham, ele teve uma visão que ele viu um poço de petróleo. Aí ele falou para um irmão da igreja que furava o poço de petróleo, que trabalhava nessa área de poço de petróleo. Chamava o irmão Dema. Falou, irmão Dema, Deus me mostrou para mim um poço de petróleo. Onde está um poço de petróleo? Você não quer furar ele? Só que não vai dar muito, vai dar pouco petróleo. Então eu não vou não, irmão. Se dá pouco, eu não vou. Aí o irmão Branham teve outra visão, que viu um outro poço de petróleo muito grande. Aí o irmão tornou chegar nele. Falou, irmão Dema, Deus me mostrou para mim outro poço, onde está outro poço de petróleo, é muito grande. Aí ele falou, fala para mim onde está, irmão Branham, que eu vou orar por aí. Eu falei assim, não vou falar para você. Falei, por quê? Porque você não quer furar aquele poço de petróleo para o reino de Deus, você quer para a sua ganância. Então eu não vou mostrar. Deixa o ímpio que acha, mas para você eu não vou mostrar.
porque o seu motivo e objetivo não é bom. Então, se fazer uma campanha de oração para que Deus melhore a finança, e desde quando essa finança é melhorada, usa ela para casa, mas também usa para o reino, porque o que está difícil, irmão, é as pessoas ajudar o reino de Deus. O reino de Deus está no esquecimento, o reino de Deus está mendigo, está barbudo, o reino de Deus. Porque as pessoas têm dinheiro para passear, têm dinheiro para banquete, têm dinheiro para churrasco, mas não tem dinheiro para comprar um aparelho para a igreja. Então se o motivo, objetivo da irmã for bom, e Deus vai prosperar a vida da irmã, como uma árvore plantada junto a ribeiro, tudo que vai prosperará. A irmã vai prosperar, mas para ajudar o reino, a vida da irmã, a família da irmã, ter uma vida melhor, e também ajudar a obra de Deus, aí Deus está em cena. Deus está conhecendo o motivo, o objetivo da irmã. Então Deus pode fazer que não é errado, não. Pode fazer que não é errado. Mas antes de fazer, sabe que vai dar resultado e vai explicar. Só que nós não podemos esquecer do reino de Deus. A irmã Sara Maria, ela pergunta, o pastor, que tem umas 10 igrejas, uma em cada cidade, e até em outro país, não deveria ser um pastor local? Deveria, pelo que a Bíblia fala, Paulo fala, cada cidade deixou um pastor. Isso aí quem fala é ali o Evangelho de Paulo. Cada cidade, Paulo deixava um pastor. Eu creio que está em Atos dos Apóstolos. Deixava um pastor em cada cidade. Agora, se não tem outra pessoa para colocar no lugar dele, ele tem que ir sozinho mesmo com essas 10 cidades, porque ele não acha outra pessoa para colocar, para ajudar ele. Não acha outra pessoa. E está difícil, irmã. Está difícil. Eu, como pastor aí, coisa de quase mais de 30 anos, saiu um pastor de mim, e eu sei que é difícil achar pessoa para ungir ela como pastor. É difícil. E vai ser mais difícil ainda, irmã, ir para frente, surgir pastor. Porque a irmã pode ver que o interesse de pregar mensagem, o interesse de estudar a mensagem, a Bíblia, para falar, está pouco. Então está difícil surgir pastor. Está acabando os pastores. Está acabando o pastor. Quem não está morrendo está caindo em adultério. Está acabando o pastor. E o diabo está firme nessa jornada aí, de acabar com o pastor. Quem não morre, cai em adultério e pouco que escapa. Não é que tudo cai em adultério, mas pouco que escapa. Graças a Deus tem escapado bastante e vai escapar, porque Deus vai manter. Mas essas duas coisas estão levando muito pastor, morte e adultério. Então, está difícil para pastor. Às vezes o pastor quer pôr uma pessoa naquela cidade, mas ele pensa de consagrar aquela pessoa. Mas toda pessoa, a maior parte da pessoa que é consagrada, ela vira contra o pastor, irmã. Ela vira contra. O pastor consagra ela, põe ela na cidade, depois ela quer tomar as outras dele. Então está assim a coisa. O pastor consagra o pastor, e um dia aquele pastor que ele consagrou está contra ele. Está querendo tomar a igreja dele. Está desse jeito o povo da mensagem. Não era para ser assim, mas está desse jeito. Então não é que ele tem 10 cidades. Eu só tenho Arara, uma cidade só. Só pastoreio aqui em Araras, certo? Mas eu sei, irmã, que é difícil. A ver é porque ele não acha outro para pôr no lugar dele, para ajudar ele não acha outro. Ou ele não confia. Ele tem visto muito acontecer isso, de pastor ser consagrado, para o pastor tomar a igreja do pastor que consagrou ele. Porque sempre o mais novo, ele pode com o mais velho. O leão novo, ele mata o leão velho para ficar com o campo do leão velho. Lá na natureza é assim. O leão novo, ele mata o leão velho ou expulsa o leão velho para ele ficar com o território do leão velho. E assim está acontecendo hoje. O leão novo, os novos que vai vindo, eles estão expulsando os velhos e tomando a igreja dos velhos. Os velhos morrem a mindíngua, morrem andando aí, vagando, porque a igreja dele foi tomada. Então está difícil. O culpado disso um pouco é a igreja. Porque se a igreja, o pastor é colocado lá, a igreja só ficasse com aquele pastor, havia um pouco a culpada da igreja.
porque o pastor, a igreja quer outro pastor, a igreja quer pastor mais novo. Um irmão telefonou para mim, irmã. Um irmão telefonou para mim. Falou assim para mim, pastor, você não vê que está na hora do senhor parar? E o senhor ponhar um pastor novo no lugar, um pastor que nós visita, um pastor que vem no nosso lar, porque o senhor não está podendo vir, porque está doente, está em cadeira de roda, o senhor não podia punhar outro pastor? Aí eu fui numa cidade, como o pastor me chamou, aí o pastor falou para o pastor que chamou eu, você não podia chamar outro pastor para vir pregar para nós? O senhor chamou um pastor que rasta a perna, naquele tempo ainda eu andava, mas arrastava a perna direita. Aí o senhor chamou um pastor que está arrastando a perna para pregar para nós? Aí eu falei para ele assim, mas o que ele faz com Jacó? Que Jacó arrastava a perna também, provando que ele encontrou com Deus, então ele não ia querer Jacó arrastando a perna, porque Jacó arrastava a perna. E Paulo era quase cego. O que queria fazer com Paulo? Que nem quase enxergava. O que queria fazer com ele? Então eu falei para ele, é desse jeito, irmão. Então, se ele pastoreia bem as 10 igrejas, se as 10 igrejas estão contentes com ele, ora para que esse pastor tenha força para poder alimentar essas 10 igrejas. E a hora que ele achar um pastor que ele confia, um pastor de confiança, um irmão de confiança, tenho certeza que o Espírito Santo vai mover ele para dar uma igreja para tal pastor para ajudar ele. Porque Moisés também queria fazer tudo sozinho. Moisés queria fazer tudo sozinho, resolver tudo sozinho. E Jetro, o sogro dele, falou assim, você está sofrendo e o povo está sofrendo. Você está sofrendo, Moisés, e o povo está sofrendo. Porque você fica da manhã até o anoitecer com uma fila de gente para ser atendida. Então, o que você está fazendo? Ele falou assim, o que você está fazendo não está certo. Você está querendo tudo, só você fazer tudo sozinho? Escolhe homem para te ajudar. Foi aí que Moisés escolheu 70 homens, e o Espírito de Moisés caiu sobre esses 70 homens, que é o Espírito Santo, e esses 70 homens ajudavam Moisés. O sogro dele falou, eles cuidam das coisas simples e você cuida das coisas mais difíceis. Então Moisés também queria fazer tudo sozinho. E Jetro falou, não é certo o que você está fazendo. Você está cansando e cansando o povo. Porque um pastor que cuida de 10 cidades, irmã, é uma canseira, hein? É uma canseira. E ele tá sofrendo e fazendo as 10 igrejas sofrer. Porque quando ele passa numa igreja, quando ele passar na última igreja, quanto tempo faz que essa igreja não tem assistência do pastor? Quanto tempo faz? Talvez uma vez por mês ele vai passar lá. Ou 2 vezes por mês, é o máximo. 2 vezes por mês. Agora, se você tem uma lavoura, você vai nela 1 vez por mês, ela vai encher de mato. Ela vai encher de mato. Se você tem uma lavoura de arroz e você vai 1 vez por mês lá carpinar ela, ela vai se perder no mato. Então, que Deus abençoe esse pastor aí e dá para ele o que ele segue o conselho do Jetro, sogro de Moisés. Ele vai lá ler o Êxodo, manda ele ler Êxodo, ver o que Moisés estava fazendo lá, se ele não está fazendo a mesma coisa, querendo tomar conta de tudo, e vai acabar cansando a igreja. Amém. Vamos para a próxima pergunta da tarde, agora do irmão Júlio Braz. Ele pergunta, a batalha de Gog e Magog será na tribulação, pastor Joel? Não, o da Manjedão vai ser. A batalha do Amangedão vai ser na tribulação, que é a batalha do homem, né? Que é fogo do homem, fogo da bomba atômica. Vai entrar também todo vulcão que está dormindo, vai despertar na tribulação. Para fazer o milênio vai ser feito pelo vulcão. Porque o Mombana diz que a Terra foi feita pelo vulcão. Essa Terra que nós está, Deus usou o vulcão, porque o vulcão é a cavadeira de Deus. O vulcão é a cavadeira de Deus. É que faz monte, que faz planície, é o vulcão. Então, Deus usou o vulcão lá para fazer o Gênesis. Lá Deus usou o vulcão para fazer o Jardim do Adão. Deus usou o vulcão. Essa terra que nós estamos é o vulcão que fez. E agora Deus disse, Deus vai usar o vulcão outra vez. Eles estão dormindo, mas Deus vai despertar ele para ele fazer o milênio. Então vai ter fogo do vulcão, vai ter fogo do homem, fogo de bomba. Porque uma vez que vai soltar a bomba atômica, a bomba desperta o vulcão. A bomba, quem vai despertar o vulcão vai ser as bombas. Solta uma coisa para despertar outra. Soltando as bombas, sacode a terra, então o vulcão manifestará. E aí formará essa terra do milênio. Então a guerra do Gog e Magog
é que é a guerra lá depois do milênio. Depois do julgamento, vem a guerra do Gog e Magog. Lá então é o fim, é a última. É a mesma guerra que teve no céu, Apocalipse 12. O irmão Branham disse, é a mesma guerra que será no Gog e Magog, é a mesma guerra, a repetição dela. Ela voltará em ação como teve lá no céu. Ela volta agora na terra. E Satanás perdeu no céu, foi expulso para a terra. Agora ele vai perder na terra e ser expulso para o lago de fogo. E lá no lago de fogo Deus não vai, lá Deus não tem ninguém nele lá. Então não tem jeito. Então Satanás, do Gog e Magog, do Armagedão é agora, a guerra do homem, para vir o milênio. Depois do Gog e Magog é para vir a terra eterna. Amém. Vamos para a próxima pergunta da tarde. O irmão Oliveira Marcelo pergunta: por que Jesus instruiu as pessoas a não compartilharem os milagres que ele realizou, pastor? Porque Jesus era muito cauteloso, irmão. Jesus era Deus, né? Ele sabia o que estava fazendo. Então, muita coisa João disse, se fosse escrever tudo que Jesus fez, não tinha livro que cabia no mundo. O apóstolo João diz isso. Se fosse escrever tudo que Jesus fez, não tinha livro que cabia no mundo. Então os apóstolos escreveram só o básico. Ele não escreveu tudo que Jesus fez. Jesus não deixou. Jesus não deixou escrever tudo que ele fez. Porque o irmão Branham também não pregou tudo que Deus deu para ele, não. O irmão Branham não pregou. Na mensagem A Alma Encarcerada hoje, ele disse, eu vou descer no túmulo levando muitas coisas comigo, porque a igreja não está preparada para receber. Porque nós, como cristãos, irmão, nós não estamos preparados para receber todas as coisas de Deus, porque quando veio a presença de Deus com Daniel, ele desmaiou. Quando João viu Jesus na ilha de Pátimo, ele desmaiou. Aí Jesus levantou ele e falou, vê, sou eu. Então, o irmão Branham ficava fraco, irmão, precisava o Billy Paul carregar ele. O irmão, tinha hora que o irmão Branham saía do púlpito, levado pelo Billy Paul, ele andava não sei quanto quarteirão, o irmão Branham costumava pôr o chapéu em cima do olho, quando estava no carro. Aí, chegava a uma certa distância, ele falava, onde nós estamos? Onde nós estamos? Onde nós estamos indo? Ele ficava fora de si. O Espírito Santo tirava o irmão Branham de si. Não era o irmão Branham que pregava, era o Espírito Santo. Toda a mensagem que nós temos nunca foi o irmão Branham. Era o Espírito Santo que tirava o irmão Branham de cena e ele entrava. E quando o irmão Branham caía, voltava em si, a ver ele estava aí chegando em casa. Chegava em casa que estava caindo em si, perguntando onde nós estamos, onde nós estamos, para onde nós estamos indo. Aí o Billy Paul ia explicar para ele, pai, nós estamos vindo da reunião. E o que aconteceu na reunião? Aí que ele ia explicar, aconteceu isso, aconteceu cura, aconteceu tudo, aconteceu isso. Então Deus, às vezes, irmão, não deixa nós saber certas coisas, não deixa nós falar certas coisas. Por exemplo, quando o irmão Branham estava no quarto do hotel, dormindo com o Billy Paul, e mais um irmão dormia com eles no mesmo quarto. Aí o anjo do Senhor chegou, ficou dentro do quarto, assim, ficou encostado na parede, o anjo do Senhor, que falava com o irmão Branham. Aí ele falou, o irmão Branham perguntou para ele, o Billy Paul pode ver você? E você, o Billy Paul pode ver, mas o outro irmão não. Aí o irmão Branham chamou o Billy Paul acordou. Aí o anjo aí que sempre aparece para mim, é ele ali. Aí o Billy Paul olhou e viu ele. Aí ele desapareceu. Mas para o outro irmão não foi permitido. O anjo não deixou para o outro irmão. Porque às vezes nós não estamos preparados, irmão. Nós não estamos preparados, às vezes, para receber certas coisas de Deus. Às vezes, em vez de ajudar nós, atrapalha. Às vezes, de ajudar nós, atrapalha. O irmão Branham disse assim, é difícil Deus usar um homem que ele não desvia. O irmão Branham disse, é muito difícil Deus usar um homem que esse homem não desvia. Você está entendendo? Vê que situação que fica Deus. Quando ele difícil. Vê Noé. Um homem que foi usado que nem Noé, irmão, é difícil achar um homem que foi usado por Deus que nem Noé foi. E Noé seguiu toda a regra de Deus, todo o que Deus mandou ele fazer, a arca, material, medida, ele fez tudo como Deus mandou. Isso aí é uma grandeza, e tanto ele punhou todos os animais na arca como Deus mandou.
e cuidou desses animais, não deixou ninguém morrer de fome, como Deus mandou. E depois o homem não se torna embriagado e começa a amaldiçoar o neto. Então aí vem uma boa fazer difícil e Deus usa um homem que esse homem não desvia. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos para a próxima pergunta do irmão Oliveira Marcelo. E ele pergunta: qual foi o motivo da repreensão de Pedro pelo apóstolo Paulo? Porque Pedro era judeu e ele estava com o gentil. Porque Deus agora começava com o gentil, começou na casa de Cornélio. E Pedro foi que abriu a porta, que Pedro tinha a chave do reino. Deus abriu a porta para o Espírito Santo em Atos 2, abriu a porta para o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E Pedro foi Pedro que abriu, porque Mateus 28, 19 é uma porta. E Pedro tinha a chave para aquela porta, batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquilo é uma porta. E Pedro abriu aquela porta. E quando Pedro abriu, ele viu que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Então aí ele foi batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele abriu a porta. Por isso, para a denominação, a Bíblia está fechada, irmão. A Bíblia não está aberta para a denominação. A Bíblia está aberta para a noiva. Então, porque a noiva tem a chave. As 3 chaves principais, a chave do reino que Pedro tinha, a chave da morte e a chave da vida, foi entregue para a igreja. Foi entregue para a igreja. Então, o irmão Branham fala assim, tudo que Jesus tinha, ele entregou para a igreja, porque a igreja é a continuação dele. A missão nossa é tremenda, é ficar no lugar de Cristo e trabalhar onde Cristo trabalhou. Então, como é que é a pergunta, Dado? Pedro, sobre Pedro? Repreensão. Aí Pedro, ele abriu a porta na casa de Cornélio, que era o gentil, e Pedro não voltou mais para o judeu. Pedro ficou entre o gentil, pregando para o gentil. Só que ele começou a pregar o costume do judeu. Ele começou a pregar o costume do judeu e começou a falar para ele as coisas do judeu. Aí o apóstolo Paulo chegou e falou, não, Pedro, pode parar. Você não foi levantado para pregar para o gentil. Você foi levantado para pregar para o judeu. E eu para o gentil. Então, você abriu a porta, mas eu entrei. Não é porque você abriu a porta que você vai ficar. Você abriu a porta, não é assim que acontece na casa da gente. A gente abre a porta, o outro que entra na frente. É assim. E eu abri a porta, Pedro disse, para o gentil. O apóstolo Paulo disse, mas quem vai entrar é eu que sou o apóstolo do gentil. Então volta lá para Israel e vai pregar as coisas que você está pregando lá para Israel. Porque Pedro pregava a graça misturada com a lei. Pedro não conseguia separar a graça com a lei. Ele pegava a graça e pregava a lei junto. Aí o apóstolo Paulo falou, não. A lei era para o judeu. A graça é para o gentil. Então nós temos que separar. E eu vou pregar a graça aqui para o gentil. Você prega a graça com a lei lá para Israel, para o judeu. Então por isso que ele repreendeu Pedro na frente de todo mundo. Porque ele sendo um judeu, e queria passar as coisas do judeu para o gentil. O apóstolo Paulo fala, não, o gentil é a graça. Para o gentil é a misericórdia. Para o gentil não é lei, não. Então, e quando Pedro foi escrever na sua carta, ele escreve sobre Paulo. Ele fala assim, Paulo prega as coisas difíceis de entender, que as pessoas torcem para a sua própria. Nosso amado irmão Paulo, o nosso amado irmão Paulo. Então, Pedro chama Paulo de amado. Aquela repreensão que Paulo deu para Pedro, aquela ali punhou Pedro no lugar dele, e Pedro passou a chamar Paulo de Paulo amado. Porque quem, irmão, corrige você, coloca você no seu lugar, você está fora do lugar, e coloca você no seu lugar, você tem que amar essa pessoa. Porque quem ama é que faz isso. Porque pessoa que não ama, larga você. Você está errado, larga você errado. Ela não te ama. Mas quando ela te ama, ela chega no seu e fala, sai desse lugar, que esse lugar não é seu. Isso aí é amor. Amor é corretivo. Amor é colocar no lugar dele. Amor é falar para a pessoa, sai daí, senão a enxurrada te leva. Você está no lugar errado. Foi o que Paulo falou para Pedro. E Pedro viu amor naquilo. Pedro falou, Paulo me ama, porque ele não deixou eu continuar errado. Ele mandou eu
tomar minha posição, e eu tomei. Então ele falou, nosso amado irmão Paulo. Quer dizer, ele me ajudou, ele me ponhou eu no meu lugar. Quem põe nós no nosso lugar, nós temos que chamar ela de pessoa amada, porque ela não ama. Quem ama, ajuda. Quem não ama, ele concorda com o erro e deixa você errado. Quem não te ama. Mas quem te ama, te ajuda. Ainda que você for aborrecer com ele. Mas ele ajuda você a colocar no seu lugar. Amém. Vamos para a última pergunta da tarde, da irmã Paola do Carmo. Ela pergunta, haverá sobreviventes do fogo que cai na terra durante a tribulação? Não, irmã. Não, porque o vulcão ele vai explodir a terra. O irmão Brando diz que o vulcão vai virar a terra no avesso, que nem pipoca. O vulcão vai ser fazer que a terra que nem irmão vai com a pipoca, comida de pipoca. Que quentura é tanto que a terra revirar, vai revirar a terra. E o que está lá embaixo na terra vem para cima, o que está aqui em cima da terra vai lá embaixo, vai mudar a posição da terra. Então o que está lá embaixo vem para cima, o que está aqui em cima vai para baixo. Então o milênio, por isso que o milênio é terra nova. Que não quer dizer terra nova, é porque estava lá embaixo, nunca foi usado. É uma terra virgem, que nunca foi usado, porque está por baixo dessa. Então Deus vai virar a terra. É a mesma coisa de virar uma pessoa na cama. Ela está dormindo de bruços, você põe ela para dormir com a barriga para cima. É o que vai acontecer com a terra. Está de bruços, agora Deus vai pôr ela com a barriga para cima. E o vulcão vai explodir tudo. Não existe não, irmão. Aquela parte que a turma ensina aí, que vai ter pagão lá no milênio, e que Jesus vai governar sobre os pagãos, isso aí acontece depois do milênio, irmão, porque tem 2 milênios. Viu, irmã? Tem 2 milênios. Tem o milênio de descanso, que é Cristo com a noiva 144.000, e tem o milênio aonde será o 8º da santa convocação, que Satanás vai convocar todo o ressuscitado, e Deus vai convocar todo que está no céu para o encontro do julgamento, e depois vem a batalha do Gog e Magog. Então o 8º é um dia, e um dia é 1000 anos. É 1000 anos para ter essa reunião, essa convocação de quem foi ressuscitado, convocar as pessoas do céu, reunir, ir para julgamento, julgar toda a nação. Depois vem a batalha do Armagedão, porque o fogo cai do céu e joga tudo para o lago de fogo. Isso dura 1000 anos, irmão, é outro milênio. É nesse milênio que fala que as crianças morrerão tal dia, que nesse milênio, que está em Isaías 66, ele está falando, não é do milênio do descanso, ele está falando do milênio que vem depois do milênio de descanso, que é no 8º, porque o 8º está misturado com o tempo. A palavra 8 quer dizer aliança. É uma aliança, mas o tempo ainda está no 8º, está misturado o tempo com a eternidade.